Hoje vamos falar sobre a moeda mais poderosa de todos os tempos, o dólar. Esse tema é central para compreender a dinâmica geopolítica do poder no mundo em que vivemos hoje. E é bom já deixar claro que estamos falando do dólar americano. E para entender sua relevância, é necessário explorar o seu impacto e influência nas relações políticas e econômicas, além do papel das moedas utilizadas ao redor do mundo no cenário internacional, e quem me acompanha aqui já sabe disso. É importante deixar claro que o dólar americano não é apenas uma moeda usada nos Estados Unidos com relevância dentro do país, mas sim um pilar do sistema econômico financeiro global. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ele tem servido como a principal moeda de troca e de reserva do mundo, influenciando de forma relevante todas as economias. É por isso que é tão importante a gente ter nossos investimentos em dólar. Esse conteúdo aqui tem como objetivo apresentar uma análise detalhada da real história do dólar, seus impactos geopolíticos e as razões que levaram à sua supremacia, tornando a moeda a mais poderosa da história dentro do mundo que conhecemos hoje. Além disso, iremos refletir sobre os desafios atuais enfrentados pelo dólar e as possíveis mudanças do cenário econômico mundial que muitos acreditam que vai acontecer. Será que o dólar está perdendo força, como insistem em dizer por aí? Se sim, quais seriam as alternativas que poderiam tomar o lugar da moeda mais forte do planeta? Será que a moeda é chinesa? E para entender tudo isso, vamos começar pela história do dólar. Começa muito antes dele se tornar a moeda dominante que conhecemos hoje. Lá nos primórdios da colonização americana, não existia moeda nacional nos territórios das 13 colônias. Os colonos dependiam da libra esterlina, do xelim e de moedas estrangeiras, mas essas eram mais escassas. A Inglaterra, enquanto metrópole, restringia severamente o envio de moedas para suas colônias, que acabava dificultando a circulação do dinheiro. Sem acesso suficiente às moedas britânicas, os colonos começaram a adotar soluções alternativas. Eles passaram a utilizar uma forma de escambo com commodities, usando tabaco, milho, arroz e até bacalhau para poder trocar as coisas. Em algumas regiões, esses itens chegaram até ser aceitos como pagamentos de impostos. Mas o uso de commodity como moeda tinha muitos problemas. Eles eram perecíveis, difíceis de transportar e variavam muito em termos de qualidade e valor. Foi então que os colonos começaram a buscar alternativas mais práticas para a utilização. Uma das opções que acabou ganhando força na época foi o uso do peso espanhol. Conhecido entre os comerciantes, tinha características que o tornavam ideal para o comércio. Ele era feito de prata, com peso e valor consistentes, que facilitava a aceitação pelos comerciantes. Essa moeda, amplamente utilizada no Caribe e em outras colônias espanholas, começou a circular também nas colônias americanas, graças ao contrabando e às trocas comerciais informais. Com o passar do tempo e a luta pela independência, a necessidade de uma moeda unificada acabou se tornando cada vez mais evidente lá nos Estados Unidos. Durante a Guerra da Independência, as 13 colônias americanas enfrentaram enormes dificuldades financeiras. Cada colônia emitia sua própria moeda, criando inflação e instabilidade econômica. Era claro que um país recém-formado precisava de uma moeda única e forte para poder unificar sua economia. Foi então que, em 1785, o Congresso dos Estados Unidos tomou a decisão de criar o dólar como moeda oficial do país. Inspirado no peso espanhol, o dólar foi concebido para trazer consistência e estabilidade ao sistema monetário americano. Em 1792, Kennedy Act formalizou o sistema decimal do dólar, tornando a moeda uma das mais inovadoras para a época. Essa decisão de adotar o sistema decimal, aliás, foi um marco importante. A ideia defendida por Thomas Jefferson era simplificar os cálculos e facilitar o uso da moeda, diferente do sistema britânico, que era mais complexo e cheio de subdivisões como os xelins e os pences. O dólar ele foi projetado para ser mais lógico, acessível e, claro, de muito mais fácil acesso.
No entanto, nos primeiros anos, o dólar era uma moeda local, usada apenas dentro do território americano. O peso espanhol continuava a circular lado a lado com o dólar, especialmente porque os americanos ainda tinham pouca experiência na produção de moedas e acabavam dependendo de outros métodos. A consolidação do dólar começou como moeda nacional nos Estados Unidos, depois de um processo gradativo e estratégico, mas também foi desafiador. Nos primeiros anos, a circulação do dólar era limitada. As colônias haviam sido financeiramente fragmentadas por tanto tempo que muitos estados continuavam utilizando moedas regionais e estrangeiras, como o peso espanhol que a gente já citou e, claro, a libra esterlina. De forma gradativa, um dos grandes facilitadores foi a padronização do dólar, que foi projetado com um peso e um teor de prata semelhantes ao do peso espanhol, que acabou facilitando a aceitação. Outro aspecto decisivo foi a introdução do sistema decimal, como falamos anteriormente. Esse formato ele não apenas simplificava os cálculos comerciais, mas também representava um rompimento com o sistema britânico de libras. No entanto, os Estados Unidos ainda estavam aprendendo a fabricar moedas em larga escala e dependiam de tecnologias e métodos rudimentares. Por conta disso, o peso espanhol continuou circulando lado a lado com o dólar por muitos anos, como a gente já falou também. Isso era tão comum que até o símbolo do dólar, o famoso cifrão que a gente está acostumado hoje, foi inspirado no símbolo usado para representar os pesos espanhóis, que era tipo um PS. Outro desafio foi consolidar a confiança na nova moeda. A criação de uma Casa da Moeda e a emissão de moedas de prata e ouro foram passos importantes, mas acabou levando tempo para essa transição acontecer. A uniformidade econômica proporcionada pelo dólar também teve implicações, claro, políticas. Um sistema monetário unificado ajudou a criar coesão entre os estados e facilitou a construção de uma moeda integrada. Contudo, nos mercados internacionais, a libra esterlina ainda era a moeda dominante na época e o comércio global dependia fortemente de Londres. A história do dólar como uma moeda global só começaria a ser escrita mais tarde, mas sua consolidação como moeda nacional foi o primeiro passo para alcançar essa posição de destaque. E aqui vai uma informação que quase ninguém fala, mas o poder de uma moeda está diretamente ligado ao poder político e militar do país que a emite. Após a independência dos Estados Unidos, o país começou a crescer rapidamente em tamanho e influência. Sua economia se expandiu, especialmente durante o século XIX, impulsionado por vastos recursos naturais, saída para os dois oceanos, Atlântico e Pacífico, e um território continental que possibilita um mercado interno bem robusto, inclusive com um grande rio cortando os Estados Unidos no meio, o que facilita todo tipo de transporte, barateia o custo de transporte. No entanto, até o final do século XIX, a moeda dominante no mundo ainda era a libra. Londres era o centro financeiro global e as transações internacionais eram realizadas em libra. Isso não era coincidência. A força econômica da Inglaterra, combinada com uma vasta rede colonial e o domínio do comércio marítimo, sustentava a supremacia da libra, além, claro, de todo o seu poderio militar na época. Mas essa situação começou a mudar à medida que os Estados Unidos surgiam como uma potência industrial. Em 1870, o país ultrapassou o Reino Unido na produção de bens e serviços. E um tempo depois, em 1912, o país também se tornou o maior exportador de mercadorias do mundo. Mesmo assim, a libra ainda permanecia como uma moeda internacional preferida por décadas. Mas isso aos poucos ia mudar. Essa resistência aí à ascensão do dólar estava ligada a vários fatores. Primeiro, os bancos americanos tinham uma presença muito limitada no exterior, enquanto os bancos britânicos tinham filiais espalhadas ao redor do mundo. Os bancos americanos operavam quase que exclusivamente dentro dos Estados Unidos. Isso é algo com certeza que dificultava a utilização do dólar nas transações internacionais. Além disso, o mercado financeiro americano era visto como instável. A gente pode comparar isso com o que a gente tem na China hoje. Entre 1800 e 1907, os Estados Unidos enfrentaram aí 14 crises financeiras significativas, o que minava a confiança de uma moeda. Somente com a criação do Federal Reserve em 1913, os Estados Unidos começaram a ter um sistema financeiro mais estável
e centralizado, que seria capaz de competir com o sistema britânico. Outro elemento crucial foi a relação entre a moeda e o poder militar. A força política e militar de um país frequentemente determina o status de sua moeda. No caso da Libra, o domínio britânico dos mares e seu vasto império colonial sustentaram sua posição como a moeda de reserva global. Para o dólar, o processo foi similar, mas só ganhou força com a expansão global lá no século XX. O papel do dólar como moeda internacional começou a se consolidar no período entre as duas guerras mundiais, as grandes guerras. Mas sua verdadeira ascensão ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, os Estados Unidos se tornaram a maior potência econômica e militar do mundo. E o dólar foi naturalmente impulsionado para o centro financeiro do mundo, sistema financeiro do mundo. Mas apesar da sua ascensão como uma moeda global, ele enfrentou uma série de desafios antes de se consolidar com sua posição dominante que vemos hoje. Esses obstáculos foram tanto internos quanto externos. E claro que ajudaram a entender por que a transição do domínio da libra esterlina para o dólar foi um processo gradual. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, quando o dólar começou a ganhar força no cenário internacional, houve resistência de outros países e, claro, alguns blocos econômicos. Muitos deles, pessoal, buscavam alternativas ao dólar para reduzir a dependência dos Estados Unidos, algo que se refletiria mais tarde na criação de alguns acordos econômicos regionais e de moedas concorrentes, como o euro, e, claro, alguns dos movimentos que a gente vê hoje em dia. Os primeiros anos da história do dólar foram, portanto, marcados por incertezas e desafios, mas com o tempo, os Estados Unidos encontraram maneiras de superar essas barreiras, usando sua crescente força econômica e capacidade de adaptação de suas instituições financeiras para transformar o dólar em uma moeda globalmente utilizada e dominante. E o marco desse processo foi o Acordo de Bretton Woods, estabelecido em 1944, que vinculou o dólar ao ouro, fez com que outras moedas principais fossem atreladas ao ouro. Isso deu à moeda americana um status de confiança absoluta no cenário global. O dólar não era apenas uma moeda, ele se tornou um sinônimo de estabilidade para diversas economias. Ao ser equivalente ao ouro, tornou-se a base do sistema financeiro internacional e se consolidou como uma referência para os bancos centrais, governos e diversas instituições financeiras ao redor do mundo. A experiência das duas grandes guerras mundiais e a subsequente Grande Depressão demonstrou a necessidade de uma cooperação internacional para evitar as crises econômicas globais. Por esses motivos, o Acordo de Bretton Woods foi visto como um mecanismo para promover a cooperação e evitar a desvalorização competitiva das moedas internacionais. Pessoal, inclusive a posição de força dos Estados Unidos no pós-guerra, tanto em termos econômicos quanto militares, influenciou significativamente a aceitação do acordo pelas principais economias da época. E foi a partir daí que o dólar foi adotado como a principal moeda de reserva global. Bancos centrais ao redor do mundo passaram a acumular dólares para estabilizar suas economias e facilitar as transações internacionais. Essa prática proporcionou aos Estados Unidos um privilégio único, a capacidade de emitir dívida em sua própria moeda e financiar os seus déficits de uma forma muito menos onerosa do que outros países. Além disso, o dólar se tornou a principal moeda para o comércio internacional. Contratos globais, especialmente nos mercados de commodities como petróleo e gás, passaram a ser precificados em dólar. Isso criou uma demanda constante pela moeda, reforçando ainda mais a sua relevância. Com o tempo, o dólar também se tornou o padrão para empréstimos e financiamentos internacionais, com instituições financeiras de diversos países usando a moeda americana como referência para taxar os juros e fazer os cálculos de risco. A força do dólar no sistema internacional é tão grande que crises econômicas nos Estados Unidos costumam ter impactos globais. Quando o dólar se valoriza, economias emergentes que dependem de financiamentos em dólar enfrentam dificuldades, enquanto a desvalorização pode beneficiar exportadores. Como podemos ver até aqui, a relação entre moedas e o comércio internacional sempre refletiu a dinâmica de poder global. O dólar se tornou a moeda preferida para as transações comerciais porque simboliza a estabilidade e confiança. Atributos são ligados diretamente à força econômica e militar dos Estados Unidos,
que acaba possuindo a maior força armada do mundo, como já trouxemos aqui em outros conteúdos. Inclusive, com o avanço da globalização, o dólar consolidou seu papel como principal meio de troca em mercados de commodities como petróleo, metais e produtos agrícolas. Essa posição não foi conquistada apenas pela força econômica, mas também pela confiança que o sistema financeiro americano inspira. Países e empresas preferem moedas que oferecem previsibilidade, aceitação global e, claro, um sistema financeiro sólido. Durante o século XX, o dólar se destacou exatamente por atender essas demandas. Por outro lado, a moeda chinesa, que é frequentemente citada como possível concorrente do dólar, enfrenta dificuldades de se estabelecer como alternativa confiável, principalmente para usar em reservas de transações internacionais. A falta de transparência e o controle centralizado de um regime autoritário geram desconfianças entre países que buscam estabilidade e independência econômica. Mas claro que a dependência do dólar também traz vulnerabilidades. Crises nos Estados Unidos tendem a gerar impactos desproporcionais em economias de todo o mundo, como a gente já falou. Em resposta, muitos países têm buscado formas de diversificar suas reservas e operações financeiras, como é o caso dos BRICS, que exploram parcerias e acordos alternativos. Esse cenário evidencia como a geopolítica e o sistema financeiro global estão profundamente conectados, com interesses econômicos e estratégicos moldando decisões de longo alcance. Desde suas origens, como uma moeda local até seu status de moeda global, o dólar reflete a força econômica, política e militar dos Estados Unidos. Mas assim como o poder das grandes moedas do passado, a supremacia do dólar também enfrenta desafios e incertezas. Hoje, ele continua sendo a principal moeda de reserva e a base do comércio internacional, e deve continuar a ser por muitas décadas, até que surja uma alternativa mais estável e confiável. Será que o Bitcoin seria essa alternativa? Avanços tecnológicos levantam novas possibilidades para o futuro do sistema financeiro e monetário internacional. Apesar disso, o dólar ainda mantém uma vantagem estratégica inegável. Confiança global na economia americana, a força das suas instituições financeiras e todo o seu poderio militar continuam sendo pontos fundamentais para a sua dominação. No entanto, o futuro é sempre incerto e a história nos mostra que nenhuma economia mantém sua supremacia para sempre. Por isso, a reflexão sobre a geopolítica do dólar não é apenas sobre o passado ou sobre o presente. É sobre como o equilíbrio do poder global pode mudar o futuro. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza, pessoal. Enquanto os Estados Unidos permanecerem no topo, o dólar seguirá influenciando não apenas a economia global, mas também as decisões políticas e, claro, o equilíbrio do poder no mundo. A história do dólar é, acima de tudo, a história de como o poder molda o dinheiro e como o dinheiro molda o poder. E é por isso que você precisa ter o seu dinheiro em ativos dolarizados, não tem como fugir disso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, aqui trazemos conteúdos voltados para a sua carteira de investimentos, principalmente em moeda forte, e é por isso que eu trouxe esse conteúdo sobre a importância do dólar. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.